Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Eu percebo que a maioria da torcida do Vasco odeia o Romário. Eu não tô nesse bolo. Não odeio ninguém, não. Não, mas eu vejo com a galera assim, derruba essa estátua, tira essa merda daí e tal. Tem gente que diz que depois da estátua o Vasco desandou e tal, que inclusive o primeiro rebaixamento veio depois. Eu já não, eu já gosto demais do Romário, inclusive tô fazendo uma coleção de camisas do Vasco da época da Adidas dos anos 80 e eu tô pedindo tudo número 11. Peguei uma 10 ali pra ter o Roberto também, mas as minhas camisas são 11. Como é que é o Azevedo com o Romário? Porque tem o Romário do apogeu, aquele moleque explodindo no final dos anos 80, né? E vira o grande cria do Vasco na Europa, Barcelona, e aí de repente ele cai como uma bomba no Flamengo, aí mandando a torcida do Vasco levar ele em si pro Maracanã pra chorar. Pro Azevedo, não comunicador, pro torcedor, quem é o Romário pra você? Cara, assim, eu tenho que dizer pra você o que eu falo na Transamérica, aí é pro profissional, tá? E também pro cara que gosta de futebol. Dos que eu vi jogar, Romário foi o maior, tá? Tecnicamente falando, Romário foi o maior, nunca vi nada igual. Eu acho que o Romário tá acima de... Pode falar, mas e Ronaldo, e no fulano, não sei o quê. Romário, pra mim, ele tá acima demais, ele é extra série. O que ele fez em campo, eu nunca vi ninguém fazer. Eu repito, né? Você não... e o Pelé? Eu não vi Pelé jogar, cara. Eu não vi Garrincha jogar. Tô falando dos que eu vi jogar. Ponto. É um dos caras mais insuportáveis que eu já vi. E eu acho que pro Vasco, sinceramente, cara, ele não chega aos pés do que da simbologia do Edmundo, por exemplo. Sabe, assim, veja bem o que eu tô falando. Repito, o Romário para mim foi um craque sem precedentes dos que eu vi jogar. Como vascaíno, sinceramente, para mim não conta muita coisa não. E aquela estátua para mim ela é meio distoante lá. Mas fundamente essa tua opinião. Por que você chega a essa conclusão? Porque o Romário nunca se assumiu vascaíno. O Romário sempre teve essa coisa dúbia com o Flamengo. Entendeu? E ele nunca escondeu isso, né? O Romário é um cara que deixou a vaidade falar mais alto nessa época em que ele dividia o protagonismo com o Edmundo no clube. Eu acho que a vaidade do Romário falou muito alto, ele é um cara extremamente vaidoso. E isso foi fortalecido para mim nesse documentário, por exemplo, do Eurico, A Mão do Eurico, onde eu vi umas declarações dele assim que só confirmaram o que eu já achava. Qual, por exemplo? Sabe? Por exemplo, se a gente perdeu aquele Mundial, foi culpa do cuzão do Edmundo, como se o Edmundo fosse o único responsável, né, por um time que estava completamente desmoronado psicologicamente, entendeu? Então, assim, claro que o Edmundo teve uma parcela gigante de culpa naquela penalidade, né? Mas eu acho muito ruim, cara, quando você tem um cara do peso de um Romário pro futebol mundial, sabe? Ter esse tipo de comportamento e se referir a um cara que é ídolo de uma torcida dessa maneira, assim. É um cara que não me agrada, sinceramente. Como vascaíno, ele não me convence. A percepção que eu tenho do Romário, e eu vejo que essa narrativa de que o Romário é flamenguista, acho que é uma narrativa... Não, eu acho que ele não é nada, Dieguinho. É isso que eu vou chegar lá agora. Eu acho que é uma narrativa muito Flaprés para trazer para um lugar que seja conveniente para Flaprés. Eu acho que o Romário é Romário Futebol Clube. Exato, perfeito, é isso. E até, às vezes, às vezes ele até faz uso do Flamengo. Porque é a maior torcida do país, etc. E ele joga muito... às vezes trazer o carinho da torcida do Flamengo, já até porque ele já perdeu o carinho da torcida do Vasco mesmo, então ele meio que tenta tatear essa relação aqui. Mas pra mim, visivelmente, ele é o cara que ele é Romário Futebol Clube. Ele tá acima das instituições, ele joga pra ele. Quando tá no Vasco, é conveniente, atropela todos os adversários, e quando tá do outro lado, idem. Porque, por exemplo,
Tem vários casos de jogadores que jogaram aqui e lá, mas a postura do lencinho pro Maracanã, até mesmo no Vasco contra o Flamengo, ele teve algumas declarações assim também. Então acho que ele sempre se colocou acima de todo mundo. Mas essa questão do lencinho, por exemplo, o Edmundo teve aquela situação de mostrar os culhões pra torcida do Vasco e tal, mas ele mostrou arrependimento, ele se desculpou, né? Ele mostrou com atitudes. Mas tu já ouviu o lado dele do porquê que ele fez aquilo? É a questão da torcida xingando, né? Porque assim, a gente Era depois do acidente, a gente não é tem isso? que se colocar Sim. no lugar do outro. O Edmundo veio aqui no Futebolaço Podcast 2 vezes e eu perguntei isso pra ele. Falei, Edmundo, tu pode me explicar A sua a cena atitude, de você balançando a genitália pra torcida do Vasco, jogando pelo Flamengo? E aí, cara, eu ouvindo o ponto de vista dele, eu mudei completamente de opinião. Ele falou, Diego, deixa eu te contar a minha versão dos fatos. Hoje, eu sou um grande ídolo do Vasco e um dos maiores jogadores da história do clube. Em 95, não. Quando eu joguei no Flamengo. Eu era apenas um cria da base do Vasco, que teve um início promissor, que no Palmeiras eu virei um grande jogador e estava sendo contratado pelo arquival. Eu era, sim, um jogador formado na base do Vasco, mas não deu tempo de eu construir uma idolatria. Eu era apenas um cria do Vasco. Fui jogar no Flamengo, eu tinha tido o episódio do acidente, e a torcida tava me chamando de assassino. Tá todo mundo me chamando de assassino na arquibancada. Você acha que eu vou fazer o quê? Então, quando ele me contou essa perspectiva, eu falei, tá, eu posso continuar achando que não era o mais correto, mas eu entendi. Ainda mais ele, E depois ele se arrependeu, tal, pediu desculpa, etc. Beleza, ouvi o ponto de vista dele. E esse lado da história as pessoas falam um pouco. Fica só a imagem de balançando o culhão. Agora, deixar claro, né, assim, o Romário... Ele, senador eleito, foi o primeiro cara que ele deu uma entrevista foi pra mim como senador eleito. Pô, e tal. Legal. Então, um cara que eu tô dizendo em respeito ao Vasco. Você me perguntou o peso dele dentro do Vasco. Bruno Azevedo, que torce pelo Vasco, eu não vejo o Romário realmente com esse peso todo dentro do clube, não, muito menos para ter uma estátua lá dentro. Eu acho que aquela estátua é muito mais referente ao milésimo gol do que propriamente a história dele dentro do clube. O próprio Eurico diz que é homenagear ao gol e não ao Romário. Mas fica uma coisa dúbia, né? Estranho, de certa né? forma. Se fosse o Túlio Maravilha marcando o gol lá dentro, ia ter uma estátua? Acho que não. Fala, galera aí, curtiu o corte? Aproveita e dá essa moral e se inscreva no nosso canal, porque nós gravamos novos episódios toda semana e tem corte no canal todo dia. Então dá essa moral, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Tamo junto, até o próximo corte.